Bom, esse cara feio aqui, gente, né, foi médico e pesquisador austro-canadense, considerado o pai da pesquisa científica sobre o estresse, né. Antes dele, estresse era uma palavra meio vaga e psicológica, né. Depois dele virou um fenômeno biológico mensurável no corpo. Foi ele que mostrou que o corpo reage de forma parecida a diferentes ameaças, sejam físicas, emocionais ou metabólicas, né. Ou seja, o corpo reage de diversas maneiras a esses estímulos aqui, né. E o conceito de estresse foi mais estudado na época dele, que deu o pai dessa pesquisa científica, como falei. Vamos escrever ali, né. O que é estresse, né? Para Selway. Selway, o estresse não é um problema em si. O estresse é resposta do corpo a qualquer demanda de adaptação, né? Por exemplo, essa questão da sobrevivência, por exemplo, né? Então, nós temos a questão que quando nós vivíamos nas savanas africanas ali, ou depois disso também, né? Quando o ser humano se espalhou pelo globo, vi situações de estresse, privação de comida, predadores, né? E esse tipo de situação você tem que ter o máximo de disposição no seu corpo para você se livrar da situação e sair vivo. Senão já era, você vai virar comidinha de urso. Ou seja, tudo que exige que o corpo se ajuste gera estresse, né? Isso inclui estudar, treinar, ficar sem dormir, passar fome, medo, alegria intensa, né? Frio, calor, doença, estresse é inevitável. A vida é igual a um estresse, né? Basicamente isso. O problema não é estresse, o problema é qual tipo de estresse e por quanto tempo. Agora, os dois tipos de estresse, né? Tem o eustresse, que ele vem do grego eu, que significa bom, né? É o estresse que estimula, fortalece e melhora o organismo, né? Esses aqui, por exemplo, né? O corpo pensa algo como, ok, isso é difícil, mas dá pra lidar. O resultado no corpo, aumento temporário do cortisol, aumento da adrenalina, mais foco, mais energia, adaptação positiva depois, etc. Né? Estresse como ir na academia. Durante o treino dói, cansa, estressa o músculo. Depois ele fica mais forte. E o distress. Tem o eustress e o distress. Tá em vermelho o distress, né? Isso vem do grego que significa ruim, difícil. O estresse excessivo, prolongado, sem recuperação, né? Como esses aqui, por exemplo. Ok? Aqui o corpo pensa, né? Isso não acaba nunca. Estou em perigo. O estado no corpo, cortisol alto por muito tempo, né? Inflamação, resistência à insulina, etc. De estresse é como treinar pesado todos os dias sem descanso, né? No começo você aguenta, depois o corpo quebra, né? Não tem como, né? O erro clássico das pessoas, né? E de muitos profissionais. As pessoas vão vir, o estresse faz mal e todo estresse é ruim, né? Errado, né? O Mansell deixou isso claro, a ausência total de estresse é morte, né? Sem estresse não há adaptação, não há aprendizado, não há crescimento, não há vida, né? Neuroplasticidade é um tipo de estresse também, né? Você aprender coisas novas, né? Sair da zona de conforto. A síndrome geral da adaptação, né? Cell descreveu 3 fases pelas quais o corpo passa diante do estresse. Vamos lá. O corpo percebe a mudança, a fase do alarme, né? O corpo percebe a mudança ou desafio, né? A adrenalina sobe, o cortisol sobe, a glicose sobe e a tensão aumenta. Você fica ligado, isso é normal. A fase da resistência, se o estresse continua, o corpo tenta se adaptar. O metabolismo se ajusta, o corpo aguenta, você ainda funciona. Aqui está o eustresse, quando há recuperação depois, né? Ou seja, você percebe o estresse, começa o desafio, depois o estresse continua, ele vai percorrendo durante todo o caminho ali que você está fazendo, né? Igual você, por exemplo, for dar uma apresentação. Você vai dar uma apresentação, né? Te falam ali, você vai ter que se apresentar semana que vem pro trabalho do TCC. Aí você começa a ficar estressado, ansioso, né? E começa a pensar em catástrofes, geralmente, né? A maioria das pessoas pensam isso. Aí a fase da resistência, o estresse continua, o corpo tenta se adaptar. Geralmente, essa é a semana que você recebeu a notícia até o final da sua apresentação, você vai passar, por exemplo, dessa fase de resistência, né? E fase de adaptação, se o estresse não para, se, por exemplo, depois da próxima semana você tem outra apresentação, e você não foi bem nessa apresentação que você fez, a energia cai, os hormônios desregulam, a inflamação aumenta, a doença desaparece. Aí você pode ter diversos problemas de saúde, né? Que podem ser curados, não são nada graves, assim, digamos assim. Ok, mas tem pessoas que vivem com isso a vida inteira e não têm consciência desse assunto, né? Então acaba complicando a situação. Aqui mora o de estresse crônico, né? Conectando com você já estuda, e nós já estudamos aqui. Estresse físico é eustresse, desde que haja descanso, sem descanso vira estresse. O jejum curto e prolongado é um estresse, prolongado demais vira de estresse. O estudo intenso com pausas é estresse, eustresse, né? E sem pausa, sem sono, de estresse. Né? Açúcar, pico glicêmico, metabolismo. Epa. Picos constantes, estresse metabólico, né? Picos constantes é muito açúcar, né? Aí você tem aquela questão da glucose spikes,
que a Jess fala sobre isso, né? Dos picos de açúcar que tem quando você come muito açúcar, aí a insulina sobe demais, fica muita açúcar no seu sangue, a insulina sobe demais, depois depois desce, né? Aquela montanha russa do açúcar e você tem aquele craving por buscas por alimentos mais ricos em açúcar, né? Essa questão que nós vamos tratar depois futuramente. O excesso crônico de estresse, né? Uso pontual e o contexto certo é diferente de vilão, né? Ele é comum né? Que ela mostrou a forma como se interpreta o estresse influencia se ele vira eustresse ou distresse, né? Não é só estímulo, é o significado que o cérebro dá. Quebra-cabeça. Eustresse não é se sentir bem. O estresse não é conforto. O estresse é desconforto com significado, né? Aprender algo difícil, treinar mesmo cansado, estudar quando seria mais fácil desistir, ter uma conversa difícil, sustentar um não, persistir sem recompensa imediata, né? Durante o estresse, o corpo ativa os mesmos sistemas do estresse, mas o cérebro interpreta como desafio, não como ameaça. Essa interpretação muda tudo. O cérebro aprende com ação, não com pensamento, né? Aqui está um erro comum, achar que a resiliência nasce de pensar diferente, né? E essa é uma forma assim, né? A resiliência nasce da experiência corporal e repetir desafio ou a superação, né? Quando você age, apesar do desconforto, o cérebro registra algo como eu sobrevivi, eu dei conta, eu não quebrei, né? Seu cérebro interpreta aquilo como você conseguiu sobreviver a uma situação difícil, ou seja, você é capaz daquilo, né? Ou seja, isso vai criando certos caminhos sinápticos no neurais ali no seu cérebro, né? Principalmente no hipocampo, no seu córtex pré-frontal também, né? Principalmente essas partes ali. Até a amígdala também ajuda a regular a amígdala, né? Isso mostra para você, para o seu cérebro mesmo, para ele mesmo, que você consegue dar conta das coisas, né? Aí o jeito que você vai pensar sobre as coisas, né, isso vai influenciar muito, como eu falei para vocês aqui, né? Isso cria memória emocional de competência, né? Uma autoestima vazia é a evidência interna, né? Memória emocional de competência, isso que eu falei para vocês agora, né? O que acontece biologicamente quando você enfrenta desafios? Cortisol, né? Eu falei para vocês, os treinos de estresse, como musculação hormonal. Quem nunca se desafia reage exageradamente a pequenos problemas. Quem se desafia com frequência aguenta mais sem colapsar. É aquela famosa resiliência, né? Você consegue fazer mais coisas difíceis com mais facilidade, né? Dopamina, do jeito certo. Desafios constroem dopamina antecipatória, não dopamina barata. Você aprende que o prazer vem do processo, não do resultado, né? Isso muda tudo. Você persiste mais, tolera a frustração, não depende de estímulos fáceis. Isso é antídoto contra vícios. BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, né? Brain Derived Neurotrophic Factor. Brain Derived Neurotrophic Factor, é isso mesmo. Proteína que ajuda o cérebro a criar e fortalecer conexões, né? Muito legal isso aqui. É tipo digamos assim, a estrutura dos seus neurônios, né? Isso aqui. Desafios aumentam a BDNF, melhor aprendizado, aumenta a flexibilidade mental. Ou seja, quem se expõe ao estresse, né, aprende melhor. Como isso vira resiliência emocional? Agora vem a parte mais bonita, né? Resiliência emocional não é não sentir, né? É não ser dominado pelo que sente. Por exemplo, você falei do exemplo da apresentação para vocês. Você pode fazer uma apresentação ali na sua faculdade, por exemplo, na sua escola, no seu curso, etc., ou no seu trabalho, né? E você não ser dominado pelo que sente, pela ansiedade, por exemplo, pelo medo, né? Aí você vai cagar tudo na apresentação e você vai tomar a bronca do chefe, provavelmente, ou dos colegas, ok? Quando você enfrenta desafios, você aprende que a emoção é transitória, aprende que o desconforto não mata, aprende a não fugir automaticamente, né? Isso muda sua relação com medo, ansiedade, frustração e rejeição. Relações humanas, né? Porque pessoas resilientes são mais estáveis, né? A grana conecta com relacionamentos. Pessoas que evitam desconforto, fogem de conflitos, se anulam, explodem depois, dependem da aprovação. Pessoas treinadas no estresse conseguem sustentar conversa difícil, toleram tensão emocional, não confundem desconforto com perigo, têm limites mais claros. Não porque são frios, mas porque não entram em colapso interno. Evolução pessoal não é melhorar, é ampliar tolerância, né? Evoluir não é virar alguém perfeito, porque nós nunca seremos perfeitos. É aumentar sua capacidade de lidar com a vida como ela é, né? A vida é difícil pra caramba, né? E você tem que se adaptar a ela, porque ela não vai se adaptar a você. O mundo... Será que o mundo tá cada vez mais difícil? Talvez esteja. Mas tá bem mais fácil que antigamente. Então, eu defendo essa ideia que o mundo tá mais fácil, né? O problema aqui, os problemas de antes, eles não são os mesmos que hoje. Por exemplo, essa questão da medicina que evoluiu muito, né? A tecnologia que permite estudar
com os maiores especialistas do mundo, né? Comprar suplementos do próprio celular para chegar na sua casa, né? Isso é maravilhoso. Né? Os problemas de hoje são outros que não existiam no passado, né? Mas ainda tá problemas no mundo de hoje, né? E essa questão de resiliência nos ajuda a lidar com isso. Desafios fazem isso porque expandem sua tolerância, aumentam sua capacidade de esperar, aumentam sua clareza sob pressão. Você não fica menos imuniador. Você não fica imuniador, perdão. A identidade muda depois de repetidas experiências do estresse. Você para de se perguntar, será que eu consigo? E passa a carregar. Eu sou alguém que lida. Você é alguém que lida com os desafios, né? Essa identidade é construída, não afirmada. E identidade governa escolha, hábitos, limites e ambições. Né? E hábitos vão definir sua vida, né? Naturalmente. Porque isso melhora todas as áreas da vida. Porque tudo na vida exige tolerância ao desconforto, capacidade de esperar, clareza sob pressão. Estudo, trabalho, saúde, amor, espiritualidade. Né? Vamos falar de Hormese aqui. Vamos falar depois de Hormese. Tá? É um tema bem interessante. Deixa eu até aumentar a palavra Hormese, que é o tema futuro. Deixa eu colocar um 24 aqui. Ó. Hormese. Vamos falar sobre Hormese no próximo vídeo. Ok? Mas é isso, gente. Então percebam que o próprio livro da Maria Soliani fala isso, né? A ciência do desconforto. A ciência, porque ciência é um conjunto de métodos de pessoas com o objetivo de estudar algo, por exemplo, para descobrir algo novo, por exemplo, ou entender sobre algo, né? Isso é ciência, né? Com o objetivo de evoluir o ser humano, a passagem intelectual do ser humano, né? E científica dele, cognitiva, digamos assim, ok? E desconforto é porque é desconfortável, tudo é desconfortável pra gente, tudo que é bom é desconfortável pra gente, né? Então acaba sendo complicado, né? Ciência do Desconforto é um livro dela que veio para trazer essa questão que o desconforto vai ajudar você em todas as áreas da vida, né? O estudo, o trabalho, saúde, o amor, espiritualidade, o que mais você quer que pense, né? Sua vida vai ser muito melhor com o desconforto e você vai chegar num momento que você vai sentir prazer no desconforto e o desconforto vai virar confortável. Algumas vezes vai. Né? Exercício físico, por exemplo, é gostoso pra mim até. Tá? Eu não consigo ficar um dia sem fazer exercício. Claramente. Comer bem, dormir bem, todas as coisas assim. Vai ficar fácil pra você. Sinceramente, fica fácil. Né? Existir certos estímulos também, vai ficar fácil. Né? Mas demora um pouquinho isso aí. Tá? Você tem que encontrar, não encontrar prazer exatamente nisso, né? Porque não é muito prazeroso treinar, né? Mas os benefícios disso, que você, quando você enxerga motivação no que você está fazendo, né? Quando você enxerga motivação, quando você enxerga propósito, significado, benefícios daquilo que você faz, né? Isso aumenta muito a sua resiliência sobre as coisas da vida, sabe? Muito. E você fica, digamos, um incrível Hulk mental, né? Digamos assim, fica muito forte mentalmente. E poucas coisas são capazes de te abalar. Poucas coisas, né? É claro que a gente vai se abalar com uma coisa ou outra, né? Por exemplo, um relacionamento que termina, por exemplo. Com certeza não vão ficar tristes, né? Pelo menos era assim, as pessoas ficarem tristes, né? Um relacionamento com uma pessoa, sabe? Quando termina um relacionamento com uma pessoa querida, né? Aí a sua resiliência vai te ajudar a lidar com isso, né? Mas uma pessoa que é mimada, por exemplo, ela vai querer, sei lá, bater no companheiro ou na companheira, ela vai querer ameaçar, tipo de coisa, sabe? Vai agir como uma criança, né? Ou até como um criminoso, dependendo da situação, entendeu? Porque são pessoas fracas mentalmente. E isso interfere muito na vida, né? Enfim, mas isso, a ciência do desconforto. Né? A ciência estudar a melhor maneira de lidar com o desconforto na vida, digamos assim. O livro da Maria Soliana. Enfim, vou ficando por aqui. Vamos no próximo vídeo falar sobre Hormese, beleza?